Pessoal, vou mostrar para vocês aqui como é que eu fiz quando eu precisei colocar o pfSense no VirtualBox e fazer com que esse pfSense controlasse de forma virtual a minha rede física. Eu vou mostrar uns passos aqui que eu aprendi depois de muito procurar pela internet aí, pelos tutoriais. Infelizmente, muito pouco eu encontrei. E eu vou fazer aqui, vou tentar passar para vocês o que foi que eu fiz. E a discussão agora não é se isso é legal, se não é, se isso é rápido, se é lento, se é funcional ou se não é. O importante é que talvez exista outra forma de fazer isso, mas essa foi a única forma que eu consegui e para mim está funcionando. Então vamos ver o que foi que eu fiz. Eu tenho aqui no meu computador, eu tenho duas placas de rede, tá? Vamos ver aqui no gerenciador de dispositivo. Então o que a gente vai perceber aqui? Eu tenho na minha máquina física, essa tela que vocês estão vendo é da máquina física. Então eu tenho a minha placa de rede A1, essa placa de rede é uma placa onboarder, é aquela placa que já está acoplada na placa mãe. E essa segunda placa é uma placa offboarder. Eu estou recebendo a internet pelo meu roteador. Estou recebendo a internet por essa placa. Esta placa é a placa que eu vou usar para controlar via pfSense, fazer o proxy e o squid, o skidguard no VirtualBox, e vou controlar a conexão de internet, vou servir de HCP, DNS através desta placa, e com essa placa eu vou receber a internet. Ok? Vamos lá ver então como é que ficou isso. Aqui no VirtualBox eu já está instalado, né? Já fiz alguns testes, já está funcionando. Eu instalei o pfSense e instalei um XP. Vamos ver como é que ficou a instalação aqui do pfSense. Vamos aqui em configurações do VirtualBox. Clicar aqui em configurações. A única parte que eu vi, que eu tive dificuldade e que eu percebo que o pessoal na internet aí, nos blogs, nos fóruns da vida, tem dificuldades, eu acho que é a mesma dificuldade que eu encontrei, que é como configurar as placas de rede. Tive bastante trabalho, até talvez de repente alguém fale que isso é muito fácil, mas para mim foi difícil. E quando eu pesquisei na internet, eu percebi que o pessoal também tem dificuldade de fazer isso. Então vamos mostrar aqui de forma clara exatamente como é que foi feito isso. Então aqui eu estou na configuração das placas do pfSense, tá? Então aqui eu estou em redes, eu tenho o adaptador 1. Essa placa está habilitada, ela está conectada em modo bridge, pode perceber aqui, ó, a placa em modo bridge, e ela está em modo bridge com a minha placa física, que é a placa que eu recebo a minha internet. Se vocês olharem aqui, ó, eu estou conectado à internet, aqui perto do microfone do relógio, eu estou conectado à internet. E quem está recebendo essa internet do meu roteador é essa placa aqui, que é a minha placa, uma placa off-board que eu tenho conectado na minha máquina física, tá? Se vocês perceberem agora que eu aqui no adaptador eu habilitei mais uma placa, esta placa também em modo bridge, só que esta placa está em bridge com essa placa Atheros aqui, ó. Ela não é a placa minha que está recebendo a internet, ela é a minha placa, por enquanto não tem cabo nenhum, que é a placa que vai servir de controle para a minha rede proxy, que é a rede que vai ser controlada com o pfSense. Então, pessoal, na verdade o grande segredo ainda, pelo menos grande segredo, grande, sei lá, pense grande o que você quiser. Eu tive dificuldade de fazer isso. Na verdade, que para eu conseguir fazer funcionar isso, é, o truque está aqui, ó. Você, primeira coisa,
vamos voltar aqui no adaptador 1, que é a minha placa que está em modo bridge com a placa que recebe a internet da minha máquina física. Ó, nós vamos clicar aqui, ó, no avançado. Aqui, pessoal, por padrão, ela vem conectado, parece que é essa primeira placa aqui, mas vocês devem mudar para essa placa aqui, ó, a Intel Pro 1000 T-Server, essa plaquinha aqui, ó. Quando vocês mudarem para ela vai automaticamente instalar o driver desta placa. Aqui, ó, esses dois últimos dígitos aqui, você pode perceber que quando vocês trocarem a placa, ele vai gerar um endereço MAC, ele vai gerar automaticamente. Inclusive, se vocês quiserem trocar esse endereço, só clicar nesse botãozinho verde aqui. Mas eu, de propósito, só para mostrar que essa placa é a 00, eu botei 00 manualmente aqui, ó, tá? E deixa sempre marcado aqui o cabo conectado. Nesse caso aqui eu não vou confirmar isso porque o meu já está certo, já está funcionando, tá? Cancelei aqui, tá? Só para não dar zebra. Vamos voltar. Então, ó, estou aqui de novo na rede, placa de rede. Então esta placa está em modo bridge, a placa 1 em modo bridge com a Realtek, que é a minha placa que recebe a internet do meu roteador. Aqui eu troquei o tipo de placa para Intel Pro 1000 T-Server e esse número que vocês estão vendo aí. Aqui não sei como é que deve deixar, eu deixei assim, permitir tudo. O endereço MAC eu troquei de propósito os dois números aqui no fundo para 00 e na outra vocês vão ver que eu coloquei 01, cabo conectado. Então vamos ver a segunda placa como é que ficou agora. A segunda placa habilitada, né? Placa habilitada em modo bridge com a placa onboard da minha placa física, que é a placa que vai servir para controle na minha rede física. E a mesma coisa, eu instalei o mesmo tipo de placa aqui, ó, a Intel Pro 1000 T-Server 8i papapá GC. Permiti tudo. O endereço MAC eu troquei os dois últimos dígitos aqui de propósito para 01, cabo conectado e ok. Vamos ver agora na minha máquina a virtual do XP, como é que ela ficou. Vamos ver a configuração dela aqui, ó. Vejam só, vou lá em rede de novo. Essa placa, por sua vez, nessa máquina só tem uma placa, né? Se eu clicar aqui, vocês vão perceber que essa placa está desabilitada e todas as demais, todas desabilitadas. Essa vai ser o Windows XP, só vai ter uma placa. Essa placa em modo bridge, ela está em bridge com a placa onboard da minha máquina física, que é a placa que não recebe a internet. Ela vai ser usada para controlar a minha placa, a minha rede física pelo pfSense. Este aqui, criando em avançado aqui, ó, eu coloquei o tipo de placa, o mesmo tipo de placa. Quando eu adicionei aqui lá no virtual, no pfSense, quando eu adicionei essa placa aqui, ele já aceitou numa boa. Aqui no Windows XP, quando eu troquei por essa placa, ele precisou do driver, ele apareceu aquele ícone no reloginho lá que precisava instalar o driver. Eu baixei na internet o driver desta placa, instalei normalmente como se fosse uma máquina física. Aqui eu troquei os últimos dois dígitos para 02 de propósito. Vocês podem fazer a mesma coisa ou podem deixar do jeito que ficou. Se vocês acharem que deve, clica aqui e ele troca o endereço da sua placa de rede. Cabo conectado. E agora vamos clicar OK e vamos inicializar isso para a gente ver como fica. Eu vou dar um pausa na gravação e vou inicializar as duas máquinas, até mesmo porque o meu computador físico não é um computador tão bom, eu acho que ia ficar muito lento. Eu vou dar um pausa aqui e já eu volto com as duas máquinas inicializadas para vocês verem como ficou. Então pessoal, agora eu voltei com as duas máquinas virtuais já instanciada, né? As duas já estão ligadas aqui.
como vocês podem ver, eu tenho aqui a máquina do pfSense já instalada, que é esta máquina. Só para lembrar aqui a configuração das duas placas de rede. A placa minha, placa 1, está em modo bridge com a placa que eu recebo a internet aqui na minha máquina física. Lembrando que eu troquei o tipo de placa aqui, né? A placa 2, ela está em modo bridge com a placa onboard da minha máquina física. Também troquei aqui o tipo de placa, né? Então esta é a minha máquina que está com o pfSense executando. Então ela conseguiu na WAN, que é a placa que recebe a internet, a IM1, ela conseguiu pegar via de HCP o IP do meu roteador, que eu tenho um roteador aqui sem fio, né? E a minha placa LAN, que é a minha rede interna, ela, por padrão, então, como eu não mudei, ela ficou por padrão, ela pega 192.168.1.1, né? O pfSense eu já configurei ele para servir o de HCP, o DNS, para minha placa de rede interna, que é na LAN. Este Windows XP aqui, se vocês olharem aqui, ó, propriedades, ela está obtendo o IP dinâmico, né? Ela já está recebendo o IP que este pfSense está fornecendo, né? Se eu fizer um comando aqui, então essa série de IPs aqui, ela recebeu deste pfSense. A minha rede física, que é a placa que está recebendo a internet, ela está recebendo 192.168.2.102 por DHCP, e ela está servindo da minha LAN 192.168.1.1, que vocês podem ver que a minha classe é 192.168.1, ele recebeu aqui o 10, e o gateway padrão 192.168.1.1, que é aqui a minha LAN do pfSense. Então vamos fazer um teste aqui, vamos ver se essa máquina aqui entra na internet. Entrou na internet. Vou fazer um teste no outro site. Então, como vocês podem ver, a minha máquina virtual com o Windows XP, que está recebendo o DNS de HCP da minha pfSense, ela está navegando, né? Vamos entrar na interface do pfSense. Aqui estou na interface do pfSense. Eu já tô aqui com a minha WAN recebendo via de HCP e com a minha LAN fornecendo de HCP para minha rede interna. Aqui não vai ter como eu mostrar para vocês, mas quando eu coloquei o meu notebook conectado na placa, nesta placa aqui, ó, então esta placa aqui é a placa onboard da minha máquina física, e essa placa é uma placa offboard da minha máquina física que está recebendo a internet. Então se eu coloquei o meu notebook espetado nesta placa, toda a ação que eu aplico no meu pfSense,
ele também sofre da mesma forma que sofre o meu Windows XP aqui, né? Então, o Windows XP aqui virtual sofre as ações do meu pfSense, e o meu notebook espetado na minha placa de rede, na LAN na minha placa onboard da minha máquina física, também sofre todas as ações. Na verdade, eu estou instalando isso aqui só para fazer alguns testes, mas aqui fica também até com uma opção. De repente a pessoa quiser deixar assim, pode deixar no próprio ambiente de trabalho. Claro que você vai precisar ter uma máquina um pouco mais robusta, né, a sua máquina física, porque senão vai ficar tudo muito lento. Mas numa situação de você não ter uma máquina física no momento e quiser fazer uma configuração assim, é muito legal, é muito bacana ver tudo isso funcionando. Eu confesso que pesquisei bastante até chegar aqui. Infelizmente são poucos os materiais. Eu comecei testando com o Virtual PC da Microsoft, não consegui muita coisa. Depois, para falar a verdade, eu comecei usando o VMware. Com o VMware ele é mais fácil de fazer isso tudo que eu mostrei aqui, mas como todos nós sabemos, o VMware ela é uma ferramenta paga, né? Aí eu sou contra a pirataria. Eu gosto de usar aqui nas minhas criações, na minha ambiente de trabalho, até inclusive eu gosto de usar ou software licenciado ou software open source ou livre, Linux, qualquer tipo de ferramenta que seja livre, eu dou preferência a ela. Enfim, você aí faz do jeito que você achar melhor. No VMware é realmente mais fácil. Eu vou deixar o meu aqui com o VirtualBox. Achei uma ferramenta muito legal, muito bacana. Eu durante muito tempo trabalhei com o VirtualBox, mas neste momento, quando eu precisei criar esta situação no Virtual PC, eu não consegui. Pode ser que alguém aí sabe fazer de uma maneira até mais fácil do que eu fiz aqui. Mas fica aí uma dica, espero que tenha ajudado. Obrigado por assistir os meus vídeos. Tchau.